Imagine por um momento que você está na corte celestial, no momento mais tenso da história da criação. O ar, se é que podemos chamar assim o ambiente celestial, está carregado de uma tensão palpável que jamais havia sido experimentada desde o princípio dos tempos. Lúcifer, a estrela da manhã, o mais belo e poderoso dos arcanjos, acabou de ser banido da presença divina. O eco de sua queda ainda ressoa pelos corredores eternos do céu. Os serafins, que normalmente entoam Santo, 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 com vozes que fazem todo o universo vibrar em adoração, agora permanecem em silêncio. Seus 6 pares de asas, que constantemente se moviam em reverência diante do trono, agora estão imóveis. Os querubins, guardiões da glória divina, mantêm seus olhos múltiplos fixos no trono, como se esperassem alguma explicação adicional para o que acabara de presenciar. Então, no meio desse silêncio ensurdecedor, algo completamente inesperado acontece. Um anjo se levanta, não para celebrar a justiça divina que acabara de ser executada, não para adorar a santidade de Deus que não tolerou a rebelião, mas para fazer uma pergunta que faria todos os céus prenderem a respiração. Senhor, não haveria outra forma? Não poderia tua misericórdia infinita encontrar um caminho mesmo para ele? Seria possível que até mesmo entre os anjos houvesse quem tentasse reverter a condenação de Lúcifer? Seria possível que um ser celestial ousasse questionar a decisão do Todo-Poderoso? E mais importante ainda, o que aconteceu com esse anjo que teve a audácia de interceder pelo próprio Satanás? A resposta para essas perguntas vai revelar uma das histórias mais impactantes e menos conhecidas das tradições bíblicas antigas. Uma narrativa que combina elementos das escrituras canônicas com tradições judaicas milenares e que nos ensina verdades profundas sobre a natureza absoluta da santidade de Deus, sobre nossa própria tendência de negociar com o pecado e sobre a diferença fundamental entre justiça e misericórdia divinas. Mas esta história não é apenas um relato de eventos celestiais distantes. Ela é um espelho que reflete nossas próprias lutas espirituais, nossas tentativas de minimizar o pecado, nossas dificuldades em aceitar a vontade divina quando ela não se alinha com nossos sentimentos e nossa necessidade desesperada de compreender que a graça de Deus opera sempre dentro de sua justiça, nunca contra ela. Nos próximos 60 minutos, vamos juntos mergulhar nesta narrativa extraordinária que vai desafiar sua compreensão sobre a natureza de Deus, fortalecer sua fé na perfeição dos caminhos divinos e equipá-lo com verdades bíblicas que transformarão sua maneira de lidar com o pecado, com a obediência e com os mistérios da vontade divina em sua vida diária. Se você é alguém que busca compreender melhor os mistérios celestiais, se você às vezes luta para entender por que Deus age de certas maneiras que parecem rigorosas demais, se você deseja ser edificado em sua fé e desafiado em sua caminhada cristã, este estudo foi preparado especialmente para você. Deixe seu like agora mesmo. Este simples gesto me mostra que você valoriza estudos bíblicos profundos e me encoraja a continuar investindo tempo e energia na preparação destes conteúdos. Ative o sininho para não perder nenhuma revelação bíblica que pode transformar sua perspectiva espiritual. E se inscreva no canal se ainda não o fez. Este é seu lar para estudos bíblicos sérios, aplicações práticas da Palavra de Deus e crescimento espiritual genuíno. Para compreendermos adequadamente esta história singular sobre o anjo intercessor, precisamos primeiro estabelecer um fundamento bíblico sólido sobre a rebelião e queda de Lúcifer. As Escrituras Sagradas, embora não nos deem todos os detalhes narrativos que nossa curiosidade humana deseja, nos fornecem elementos suficientes e autoritativos
para entendermos a magnitude e as implicações do que aconteceu nos céus antes da criação do homem. Comecemos com o testemunho do profeta Isaías, no capítulo 14, versículos 12 a 15. Nesta passagem, encontramos uma das descrições mais vívidas e impactantes da queda de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Este texto, embora dirigido diretamente ao rei da Babilônia, no contexto histórico imediato, é amplamente interpretado pelos estudiosos ortodoxos da Bíblia como uma dupla referência que também descreve a queda do próprio Satanás. A linguagem aqui é claramente sobrenatural, transcendendo qualquer descrição que se aplicaria meramente a um rei terreno. Observe a progressão da arrogância luciferiana descrita por Isaías. Primeiro, subirei ao céu, uma declaração de ambição de alcançar o lugar de Deus. Segundo, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, uma afirmação de superioridade sobre os outros anjos. Terceiro, no monte da congregação me assentarei, uma usurpação da posição divina na Assembleia Celestial. Quarto, subirei acima das mais altas nuvens, uma aspiração de transcender toda a criação. E, finalmente, serei semelhante ao Altíssimo, a declaração última de rebelião, o desejo de ser igual a Deus. Ezequiel 28, versículos 11 a 19, complementa essa visão com detalhes ainda mais específicos sobre a natureza original de Lúcifer e sua subsequente corrupção. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa te cobrias. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui vemos aspectos cruciais da natureza original de Lúcifer, que são fundamentais para nossa compreensão da história que vamos explorar. Primeiro, ele era o sinete da perfeição, a expressão máxima da criação angelical. Segundo, era cheio de sabedoria e formosura. Possuía não apenas beleza externa, mas inteligência e compreensão superiores. Terceiro, estava no Éden, jardim de Deus. Tinha acesso direto à presença divina. Quarto, era querubim da guarda ungido. Ocupava uma posição de altíssima responsabilidade e privilégio. E, finalmente, era perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. O livro do Apocalipse nos revela o aspecto cósmico e escatológico desse conflito no capítulo 12, versículo 7. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Esta passagem nos revela que a rebelião de Lúcifer não foi um evento isolado, mas envolveu uma terça parte dos anjos do céu, como mencionado no versículo 4 do mesmo capítulo. Isso significa que milhões, talvez bilhões de seres angelicais foram envolvidos nesta rebelião cósmica. Agora, é precisamente neste contexto que algumas tradições judaicas e cristãs antigas sugerem que, após a execução do julgamento divino e o banimento de Lúcifer e seus seguidores,
houve momentos de questionamento, perplexidade e até mesmo tentativas de intercessão por parte de alguns anjos que permaneceram fiéis a Deus. Textos como o livro de Enoque, datado entre os séculos III a.C. e III a.C., e outras literaturas intertestamentárias, relatam episódios em que anjos teriam expressado dúvidas sobre a severidade do julgamento divino, ou mesmo intercedido pelos caídos. O Talmud babilônico preserva discussões rabínicas sobre a reação dos anjos fiéis à queda de Lúcifer, sugerindo que nem todos compreenderam imediatamente a necessidade da severidade divina. É crucial que façamos aqui uma distinção clara e importante. Estas tradições não possuem autoridade bíblica canônica. Elas não foram inspiradas pelo Espírito Santo da mesma forma que as Escrituras que acabamos de examinar. No entanto, elas nos oferecem insights valiosos sobre como os antigos crentes, muito mais próximos temporalmente dos eventos bíblicos, lutavam com as mesmas questões teológicas fundamentais que nos desafiam hoje. A pergunta central que estas tradições abordam é: como conciliar a justiça perfeita de Deus com sua misericórdia infinita? Como compreender que um Deus de amor possa executar julgamentos que parecem finais e irreversíveis? Como aceitar que existe pecado tão grave que não pode ser perdoado? Os primeiros pais da Igreja também abordaram estas questões complexas. Orígenes de Alexandria, no século III, escreveu extensivamente sobre a natureza angelical e especulou sobre a possibilidade de redenção universal, incluindo até mesmo para os anjos caídos. Embora algumas de suas especulações tenham sido posteriormente consideradas heréticas pela Igreja, suas reflexões mostram como os primeiros cristãos lutavam profundamente com estes mistérios. João Crisóstomo, conhecido como o Boca de Ouro por sua eloquência, pregador do século IV, frequentemente se referia à necessidade de aceitar os decretos divinos sem questionamento, usando exemplos hipotéticos de anjos que poderiam ser tentados a questionar a sabedoria de Deus. Em seus sermões, ele enfatizava que até mesmo os seres celestiais devem exercitar a virtude da submissão humilde à vontade divina. Santo Agostinho, em sua monumental obra A Cidade de Deus, dedica sessões inteiras à questão do livre-arbítrio angelical e explora como até mesmo seres criados em estado de perfeição podem fazer escolhas que os levam para longe de Deus. Ele argumenta que a possibilidade de queda era inerente ao próprio dom do livre-arbítrio e que a permissão divina dessa possibilidade demonstra tanto a grandeza do dom quanto a justiça do julgamento subsequente. O que podemos afirmar com absoluta certeza, baseando-nos firmemente na autoridade infalível da Palavra de Deus, é que a justiça divina é sempre perfeita, sua santidade é absolutamente inviolável, e seus decretos são eternamente irrevogáveis. Qualquer questionamento da justiça divina, seja por parte de anjos ou de seres humanos, reflete mais nossa limitação em compreender a perfeição divina do que qualquer imperfeição no caráter santo de Deus. A história que vamos explorar hoje, portanto, deve ser compreendida não como uma crítica à justiça divina, mas como uma ilustração da diferença fundamental entre a sabedoria limitada das criaturas e a sabedoria infinita do Criador. Antes de mergulharmos profundamente nesta narrativa extraordinária, quero estruturar nossa jornada de descoberta de forma clara e pedagógica, para que você possa extrair o máximo benefício espiritual de cada momento que passaremos juntos neste estudo. Nossa exploração será dividida em 4 partes principais, cada uma projetada para edificar sua fé, desafiar seu entendimento e equipá-lo com verdades práticas para sua caminhada cristã diária. Primeira parte: a rebelião e a queda de Lúcifer, uma análise profunda.
Vamos começar examinando em detalhes minuciosos o que realmente aconteceu quando Lúcifer, o mais exaltado dos anjos, escolheu a rebelião contra Deus. Não nos limitaremos aos fatos básicos que muitos cristãos já conhecem, mas mergulharemos nas implicações espirituais profundas do que significa um ser criado perfeito escolher deliberadamente se rebelar contra seu Criador. Exploraremos questões como: por que Deus criou seres com capacidade de se rebelar? Qual era exatamente a posição de Lúcifer na hierarquia celestial? Como sua rebelião se espalhou para uma terça parte dos anjos? Qual foi o processo específico de sua corrupção moral? E, principalmente, o que isso nos ensina sobre a natureza do livre-arbítrio e da responsabilidade moral? Esta sessão vai desafiar algumas concepções superficiais sobre o bem e o mal e vai estabelecer o fundamento teológico necessário para compreendermos adequadamente a história do anjo intercessor. Segunda parte, o anjo intercessor, identidade, motivações e ações. Aqui vamos conhecer o protagonista de nossa história, o anjo que, segundo as tradições antigas, ousou interceder por Lúcifer após sua queda. Examinaremos quem teria sido esse anjo, baseando-nos nas descrições encontradas na literatura judaica antiga. Algumas tradições o identificam como Raziel, o segredo de Deus, conhecido por sua sabedoria e proximidade com os mistérios divinos. Vamos explorar suas possíveis motivações. Foi compaixão mal direcionada? Foi uma compreensão inadequada da natureza da justiça divina? Foi um teste divino para demonstrar algo importante sobre sua própria natureza? Ou foi algo completamente diferente? Analisaremos também o momento exato em que essa intercessão teria ocorrido, o contexto celestial, as reações dos outros anjos e a coragem extraordinária necessária para fazer tal pergunta diante do trono de Deus logo após a execução de um julgamento divino. Esta parte vai nos fazer refletir profundamente sobre nossa própria tendência de questionar os métodos de Deus e sobre a diferença entre intercessão legítima e questionamento inadequado da autoridade divina. Terceira parte, a reação divina, justiça, santidade e ensino. Esta será talvez a sessão mais teologicamente densa e espiritualmente impactante de nosso estudo. Vamos examinar detalhadamente como Deus respondeu à pergunta do anjo intercessor. Não foi uma reação de raiva descontrolada, como alguns poderiam imaginar, mas uma demonstração pedagógica profunda da natureza absoluta da santidade divina. Exploraremos como a resposta de Deus revelou aspectos fundamentais de seu caráter. Sua justiça perfeita, sua santidade inviolável, sua sabedoria infinita e, paradoxalmente, sua misericórdia operando dentro, não contra, sua justiça. Vamos ver como esta resposta divina não apenas esclareceu por que Lúcifer não poderia ser restaurado, mas também estabeleceu princípios eternos sobre a natureza do pecado, do arrependimento, da redenção e da irreversibilidade de certas escolhas morais. Esta sessão vai desafiar algumas concepções contemporâneas sobre a natureza de Deus e vai fortalecer nossa compreensão sobre por que certas coisas são absolutamente certas ou erradas, independentemente de nossa opinião pessoal sobre elas. Quarta parte, aplicações práticas. Vivendo as lições celestiais na Terra. Finalmente, vamos traduzir todas essas verdades celestiais em aplicações concretas para a nossa vida cristã diária. Esta não será uma sessão de autoajuda cristianizada, mas uma aplicação séria e bíblica dos princípios que descobrimos. Vamos abordar questões práticas como parar de minimizar nossos próprios pecados, como desenvolver um temor reverente adequado diante da santidade de Deus, como distinguir entre intercessão legítima e questionamento inadequado da autoridade divina,
Como lidar com situações em que a vontade de Deus parece rigorosa demais para nossos sentimentos? Como crescer em santidade prática sem cair no legalismo? E como manter a confiança na bondade de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente seus caminhos? Cada uma dessas 4 partes será entrelaçada com momentos de aplicação devocional, períodos de reflexão pessoal e conexões diretas com passagens bíblicas que confirmam e expandem os princípios que estamos explorando. Meu objetivo não é apenas informá-lo sobre uma tradição antiga interessante, mas equipá-lo com verdades bíblicas que transformarão sua maneira de se relacionar com Deus, com o pecado, com a obediência e com os mistérios da fé cristã. Prepare seu coração para ser tocado, sua mente para ser desafiada e seu espírito para ser edificado pela palavra de Deus aplicada através desta narrativa extraordinária. Agora quero que você use sua imaginação santificada para se transportar comigo até a corte celestial naquele momento único na história da criação. Feche os olhos por um momento e tente visualizar a cena que vou descrever com o máximo de detalhes possíveis. Você está no centro do universo espiritual, no lugar onde toda a realidade tem seu fundamento. O trono de Deus se eleva majestosamente diante de você, irradiando uma luz que é simultaneamente a coisa mais bela e mais aterrorizante que qualquer ser criado pode contemplar. Esta luz não é meramente física, mas moral. É a própria santidade de Deus tornada visível. Ao redor do trono, os 4 seres viventes descritos por Ezequiel, cada um com 4 faces, representando diferentes aspectos da criação divina, clamam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Suas vozes não são apenas sons, mas vibrações que permeiam todo o tecido da realidade espiritual. Os serafins, com seus 6 pares de asas, 2 cobrindo seus rostos em reverência, 2 cobrindo seus pés em modéstia e 2 os mantendo em voo perpétuo, normalmente ecoam o cântico dos seres viventes, criando uma sinfonia de adoração que nunca cessa. Mas hoje, pela primeira vez desde que foram criados, eles estão em silêncio. Os querubins, guardiões da glória divina, com seus múltiplos olhos que normalmente observam todos os aspectos da criação simultaneamente, agora mantêm seu foco completamente fixo no trono, como se esperassem alguma palavra adicional, alguma explicação para o que acabaram de presenciar. E os anjos, miríades e miríades deles, incontáveis como as estrelas do céu ou os grãos de areia na praia, formam círculos concêntricos ao redor do trono, estendendo-se até onde a vista alcança. Normalmente, estes seres celestiais irradiam alegria e paz. Eles cantam, adoram, executam as missões divinas com entusiasmo perfeito. Mas hoje, suas expressões refletem algo que nunca haviam experimentado antes: perplexidade profunda. O que causou esta mudança dramática na atmosfera celestial? O que interrompeu a adoração eterna? O que criou este silêncio pesado e carregado de significado? A resposta está no que acabara de acontecer apenas momentos antes. Lúcifer, a estrela da manhã, o mais belo de todos os anjos, aquele que era coberto de pedras preciosas, que caminhava no Monte Santo de Deus, que era perfeito em todos os seus caminhos, havia sido banido da presença divina de forma definitiva e irreversível. O decreto divino ainda ecoa pelos corredores eternos do céu. Por causa da multidão das tuas iniquidades, pela desonestidade do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Mas Lúcifer não caiu sozinho. 1/3 parte dos anjos, seres que os outros anjos conheciam pessoalmente, com quem haviam servido a Deus por eras incontáveis, com quem haviam compartilhado missões, adoração e comunhão, foram banidos junto com ele.
O céu, que nunca havia experimentado perda, agora sentia um vazio palpável. Os anjos remanescentes olham uns para os outros com expressões que misturam incredulidade, tristeza e um tipo de medo reverente que nunca haviam sentido antes. Como foi possível? Como seres que conheciam Deus tão intimamente, que tinham acesso direto à sua glória, que testemunharam sua bondade, sabedoria e amor de forma direta, como esses seres puderam escolher a rebelião? Mais perturbador ainda, se isso pôde acontecer com Lúcifer, se isso pôde acontecer com uma terça parte dos anjos, isso poderia acontecer com qualquer um deles? A segurança eterna que sempre assumiram em sua posição celestial agora parecia menos garantida. É neste contexto de tensão máxima, neste momento de silêncio carregado de questões não formuladas, que acontece algo que nenhum dos anjos esperava. Um deles se levanta. Não sabemos seu nome pelas escrituras canônicas, mas as tradições judaicas antigas o identificam como Raziel, cujo nome significa segredo de Deus ou mistério de Deus. Este anjo era conhecido entre seus pares por sua sabedoria excepcional, por sua proximidade com os mistérios divinos e por sua capacidade de compreender aspectos da natureza de Deus que permaneciam ocultos para outros. Raziel era um dos anjos que tinha acesso mais próximo ao trono. Ele havia sido testemunha de muitos dos conselhos divinos. Ele compreendia melhor que a maioria a natureza da justiça e da misericórdia de Deus. Precisamente por isso, o que ele está prestes a fazer é ainda mais surpreendente. Lentamente, com uma reverência profunda que demonstra que ele não está agindo por desrespeito ou rebelião, mas por uma genuína luta interna com o que acabara de presenciar, Raziel se move em direção ao trono. Cada passo ecoa no silêncio celestial como um trovão distante. Os outros anjos o observam com uma mistura de admiração e terror. Eles sabem que Raziel é sábio, que é fiel, que ama a Deus profundamente. Mas o que ele pretende fazer? O decreto já foi pronunciado, a justiça já foi executada, Lúcifer e seus seguidores já foram expulsos dos céus. Que palavras poderiam reverter o que já foi selado pela santidade divina? Alguns anjos sentem uma onda de esperança. Talvez Raziel, com sua sabedoria superior, possa encontrar uma brecha, uma possibilidade que outros não viram. Talvez ainda haja uma forma de restaurar seus irmãos caídos. Outros sentem um arrepio de medo. E se Raziel estiver cometendo um erro terrível? E se sua pergunta for interpretada como questionamento da sabedoria divina? E se ele também for banido por ousadia inadequada? Raziel finalmente para diante do trono, a uma distância respeitosa, mas ainda assim mais próximo do que qualquer outro anjo se atreveria a ficar neste momento. Ele se prostra completamente, tocando o chão cristalino do céu com sua face, em um gesto de submissão absoluta. Por vários momentos que parecem eternidades, ele permanece nesta posição. Os outros anjos podem ver que ele está lutando internamente, pesando cada palavra que está prestes a pronunciar, orando por sabedoria, pedindo por coragem. Finalmente, com uma voz que treme não de medo, mas de emoção profunda, Raziel levanta sua cabeça e dirige-se ao trono. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fonte de toda justiça e misericórdia. Sua voz falha por um momento. O peso do que está prestes a perguntar é quase esmagador. Todos os anjos prendem a respiração, se é que anjos respiram, aguardando suas próximas palavras. Senhor, ele continua, sua voz agora mais firme, embora ainda carregada de reverência. Não haveria misericórdia para aquele que um dia foi perfeito em todos os seus caminhos? Não poderia tua graça infinita encontrar um caminho mesmo para ele? O silêncio que se segue é diferente do silêncio anterior. Este não é apenas a ausência de som, mas a presença de uma tensão cósmica.
É como se todo o universo, visível e invisível, material e espiritual, prendesse a respiração, aguardando uma resposta que definirá não apenas o destino de Lúcifer, mas a própria natureza da justiça e misericórdia divinas. Meus irmãos e irmãs em Cristo, antes de prosseguirmos com o desenrolar desta narrativa celestial, precisamos fazer uma pausa crucial para a reflexão. O que acabamos de contemplar não é apenas uma história antiga fascinante, mas um espelho perfeito que reflete nossa própria natureza humana, nossas lutas espirituais diárias e padrões de comportamento que talvez nem mesmo reconheçamos em nossas próprias vidas. Pense comigo por um momento. Quantas vezes você se comporta exatamente como esse anjo intercessor? Quantas vezes, em sua caminhada cristã, você tenta negociar com Deus sobre as consequências de suas escolhas erradas? Quantas vezes você minimiza a gravidade de seus pecados ou tenta encontrar justificativas para comportamentos que você sabe, no fundo do coração, que desagradam ao Senhor? Esta tendência de tentar advocar por nosso próprio pecado é profundamente enraizada na natureza humana caída. Começou no Jardim do Éden, quando Adão tentou culpar Eva e indiretamente o próprio Deus por sua desobediência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eva, por sua vez, culpou a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Veja que padrão interessante. Diante da confrontação divina com o pecado, a primeira reação humana não foi confissão humilde e arrependimento genuíno, mas tentativa de minimizar a responsabilidade pessoal e redistribuir a culpa. Este mesmo padrão se repete através de toda a história bíblica. Caim, após assassinar seu irmão, respondeu à pergunta divina: "Onde está Abel, teu irmão?" Com outra pergunta: "Sou eu, porventura, tutor de meu irmão?" Uma tentativa óbvia de evitar responsabilidade. Rei Saul, quando confrontado pelo profeta Samuel sobre sua desobediência em poupar os amalequitas, imediatamente tentou justificar suas ações. Trouxe Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do anátema, para as oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Note como ele transferiu a responsabilidade para o povo e tentou dar uma motivação religiosa para sua desobediência. O rei Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, inicialmente tentou encobrir seu pecado com Batseba através de uma série de estratégias cada vez mais desesperadas, até que finalmente foi confrontado diretamente pelo profeta Natã. Mas estes exemplos bíblicos não são apenas história antiga. Eles são espelhos de nosso próprio comportamento contemporâneo. Deixe-me dar alguns exemplos práticos que talvez toquem mais perto de casa. No âmbito da integridade pessoal, quando você sabe que deveria ser completamente honesto em uma situação de negócios, mas decide omitir certas informações para não complicar as coisas, você não está fazendo exatamente o que o anjo fez? Você não está tentando encontrar uma justificativa para não seguir completamente o padrão divino? No relacionamento matrimonial, quando você alimenta pensamentos românticos sobre alguém que não é seu cônjuge, ou quando consome entretenimento que você sabe que alimenta desejos inadequados e depois se justifica dizendo: "Eu não estou realmente fazendo nada errado, só estou olhando", ou "é só entretenimento, não significa nada", você não está tentando negociar com o padrão de pureza mental que Cristo estabeleceu? Na vida financeira, quando você sabe que deveria dizimar fielmente, mas decide usar o dinheiro para outras necessidades mais urgentes, justificando que Deus compreende minha situação financeira difícil, você não está fazendo exatamente o que fez o anjo, tentando encontrar uma exceção para um princípio divino claramente estabelecido? No perdão e relacionamentos,
Quando alguém o ofende profundamente e você sabe que Cristo ordenou o perdão, mas você continua alimentando o ressentimento, justificando que a pessoa não pediu desculpas adequadamente, ou ela não mudou realmente, você não está tentando negociar com um mandamento direto do Senhor Jesus? Na santidade, pessoal, quando você continua assistindo a programas, ouvindo músicas ou frequentando lugares que você sabe que não edificam seu espírito, mas se justifica dizendo, eu sou forte o suficiente para não ser influenciado, ou preciso entender a cultura para evangelizar, você não está fazendo o mesmo tipo de racionalização? Na vida devocional, quando você sabe que deveria separar tempo diário para oração e leitura bíblica, mas continuamente prioriza outras atividades, justificando que Deus sabe meu coração, ou posso adorar a Deus de outras maneiras, você não está tentando redefinir os termos do relacionamento com Deus? A questão central que quero que você compreenda é esta. Nossa tendência natural não é apenas pecar. Afinal, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas nossa tendência é tentar minimizar, racionalizar e negociar com nosso pecado. Queremos os benefícios da graça divina sem as demandas da santidade divina. Esta é exatamente a mesma mentalidade que levou o anjo a questionar a severidade do julgamento sobre Lúcifer. Não foi necessariamente maldade ou rebelião direta, foi uma dificuldade em aceitar que a justiça de Deus não é negociável, que sua santidade não é relativizável, e que certas escolhas têm consequências definitivas e irreversíveis. Em nossa sociedade contemporânea, esta tendência é amplificada exponencialmente. Vivemos numa cultura relativista que nos encoraja constantemente a redefinir o certo e o errado conforme nossa conveniência pessoal. Somos bombardeados diariamente com mensagens que promovem a autoaceitação acima da transformação, que priorizam nossos sentimentos sobre os padrões divinos e que nos ensinam a questionar qualquer autoridade que nos chame à obediência. Deus é amor, dizem alguns. Portanto, ele não se importa realmente com pequenos pecados. Esta afirmação contém uma meia-verdade perigosa. Deus é de fato amor, mas seu amor opera sempre dentro de sua santidade, nunca contra ela. O amor de Deus não cancela sua justiça. Na verdade, foi exatamente porque ele é amor e justiça simultaneamente que foi necessário o sacrifício de Cristo na cruz. Deus é misericordioso, argumentam outros. Então, não há problema em continuar no erro, pois ele sempre perdoa. Mais uma vez, uma verdade parcial que se torna mentira quando isolada de outras verdades bíblicas. A misericórdia de Deus é sim infinita, mas ela é oferecida para aqueles que se arrependem genuinamente, não para aqueles que querem continuar no pecado com a consciência tranquila. A graça cobre tudo, insistem ainda outros. Então, podemos pecar à vontade porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo antecipou exatamente esta distorção em Romanos 6, 1, 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? A história que estamos explorando hoje nos ensina algo completamente diferente e completamente contrário a essas racionalizações contemporâneas. A justiça de Deus não é negociável. Sua santidade não é relativizável. Quando ele estabelece padrões morais, não é por capricho divino ou para nos limitar arbitrariamente, mas porque sua própria natureza perfeita define o que é certo e errado. Isto não significa que Deus seja um tirano cósmico sem compaixão. Pelo contrário,
A misericórdia de Deus é tão grande, tão profunda, tão abrangente, que Ele providenciou um caminho de redenção através de Jesus Cristo, que satisfaz completamente tanto sua justiça quanto sua misericórdia. A cruz não foi uma negociação da justiça divina, foi sua plena satisfação. Cristo não cancelou as demandas da lei de Deus, Ele as cumpriu perfeitamente. Cristo não eliminou a necessidade de santidade. Ele tornou possível que nós, através do Espírito Santo, vivêssemos de forma santa. Cristo não nos deu licença para continuar no pecado. Ele nos deu poder para viver em justiça. Quando tentamos minimizar nossos pecados, quando tentamos negociar com as consequências de nossas escolhas, quando tentamos redefinir os padrões divinos para adequá-los ao nosso comportamento atual, estamos, na verdade, desprezando tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. Estamos dizendo que nosso pecado não é tão sério assim e que o sacrifício de Cristo não foi tão necessário assim. A aplicação prática para hoje, meus irmãos, é clara e desafiadora. Precisamos parar de tentar ser advogados de defesa de nosso próprio pecado e começar a ser promotores da justiça divina em nossa vida. Quando o Espírito Santo nos convence de pecado, e Ele fará isso regularmente em nossa caminhada cristã, nossa resposta não deveria ser, mas não é tão grave assim, ou Deus compreende minha situação. Mas sim, Senhor, tenho pecado contra ti, e só tu podes me perdoar e me transformar. Esta mudança de mentalidade é revolucionária. Em vez de gastarmos nossa energia espiritual tentando justificar nossos erros, começamos a investir essa mesma energia em mudança real, em crescimento genuíno, em santificação progressiva. Em vez de sermos especialistas em racionalizar nossos defeitos, nos tornamos especialistas em aplicar a graça de Deus para a transformação concreta. E aqui está uma verdade libertadora. Quando paramos de tentar minimizar nosso pecado, descobrimos que a graça de Deus é ainda maior do que imaginávamos. Quando confessamos nossos erros sem tentar justificá-los, experimentamos um tipo de perdão e limpeza espiritual que nunca conhecemos enquanto estávamos negociando com Deus. O salmista Davi experimentou esta liberdade quando finalmente parou de tentar encobrir seu pecado e confessou abertamente: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. O resultado foi uma das expressões mais profundas de perdão e restauração espiritual registrada nas Escrituras. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Neste ponto de nossa jornada, é crucial que façamos uma pausa para examinar cuidadosamente as fontes históricas e textuais que preservaram a tradição sobre o anjo intercessor. Como cristãos comprometidos com a verdade bíblica e com a precisão histórica, devemos sempre ser extremamente cuidadosos ao distinguir entre o que é claramente ensinado nas Escrituras canônicas e o que pertence ao reino das tradições, especulações teológicas ou literatura religiosa não canônica. Esta distinção não é meramente acadêmica, ela é fundamental para nossa integridade intelectual como cristãos e para nossa autoridade ao ensinar outros. Não podemos construir doutrinas sobre fundamentos instáveis, nem podemos apresentar especulações como se fossem verdades bíblicas estabelecidas. A literatura judaica antiga, particularmente os textos conhecidos como pseudoepígrafos, escritos atribuídos a figuras bíblicas, mas compostos em períodos posteriores, contém várias narrativas detalhadas sobre eventos celestiais que não são registrados diretamente na Bíblia canônica. O mais importante destes textos para nossa discussão é o livro de Enoque, particularmente a seção conhecida como Primeiro Enoque, escrito provavelmente entre os séculos 3 a.C. e 1 a.C. Este texto oferece descrições elaboradas sobre anjos, suas hierarquias, suas funções específicas
e suas interações tanto com assuntos humanos quanto com eventos celestiais. Segundo alguns estudos acadêmicos desta literatura, existe menção específica de um anjo que teria questionado a severidade do julgamento sobre os anjos caídos. O texto sugere que este anjo, movido por compaixão ou por uma compreensão incompleta da natureza do pecado de Lúcifer, teria se apresentado diante do trono divino para interceder pelos banidos. É importante notar que diferentes manuscritos e tradições apresentam variações nos detalhes desta narrativa. Alguns identificam o anjo como Raziel, o segredo de Deus. Outros o chamam de Hagel, amigo de Deus. Ainda outros usam nomes diferentes ou simplesmente se referem a ele como um dos santos anjos. Esta variação nas fontes deve nos tornar ainda mais cautelosos sobre detalhes específicos. O Talmud babilônico, compilado entre os séculos III e VI a.C., mas preservando tradições orais muito mais antigas, também contém discussões rabínicas fascinantes sobre a natureza dos anjos e suas reações à queda de Lúcifer. O Tratado Hagigá, por exemplo, preserva debates entre rabinos sobre se os anjos compreendem completamente os caminhos de Deus ou se eles também podem experimentar perplexidade diante de certos atos divinos. Alguns rabinos antigos especulavam que nem todos os anjos compreenderam imediatamente a necessidade da severidade divina no julgamento de Lúcifer, levando a momentos de questionamento silencioso ou mesmo de intercession vocal na corte celestial. Eles baseavam estas especulações em passagens bíblicas, como Jó 4,18, que diz: «Eis que nos seus servos não confia, e aos seus anjos atribui loucura», sugerindo que até mesmo os anjos não são infalíveis em sua compreensão. Os primeiros pais da Igreja também lutaram profundamente com estas questões teológicas complexas, e seus escritos nos oferecem insights valiosos sobre como os primeiros cristãos abordavam estes mistérios. Orígenes de Alexandria, c. 185-254 d.C. Um dos mais eruditos teólogos da Igreja primitiva, escreveu extensivamente sobre a natureza angelical em suas obras Sobre os Primeiros Princípios e Contra Celso. Ele especulava sobre a possibilidade de redenção universal, incluindo potencialmente até mesmo para os anjos caídos, baseando-se em sua interpretação de passagens como 1 Coríntios 15, 28, que fala de Deus sendo tudo em todos. Embora muitas das especulações de Orígenes tenham sido posteriormente consideradas problemáticas pela Igreja, particularmente sua teoria sobre a preexistência das almas e a possibilidade de redenção universal, suas reflexões mostram como os primeiros cristãos lutavam genuinamente com as mesmas questões teológicas que nos desafiam hoje. Como conciliar a justiça perfeita de Deus com sua misericórdia infinita? João Crisóstomo, c. 1349-407 d.C., conhecido como o Boca de Ouro por sua eloquência excepcional, frequentemente abordava estas questões em seus sermões. Em suas homilias sobre Gênesis, ele explora a natureza do livre-arbítrio angelical e a possibilidade de que até mesmo seres celestiais possam ser tentados a questionar a sabedoria de Deus. Crisóstomo enfatizava que a submissão humilde à vontade divina deve ser uma característica não apenas da vida cristã terrena, mas também da existência celestial. Ele usava exemplos hipotéticos de anjos que poderiam ser tentados a questionar os métodos divinos, como ilustrações da importância da obediência sem questionamento. Santo Agostinho, 354-430 d.C., em sua monumental obra A Cidade de Deus, dedica sessões inteiras à questão do livre-arbítrio angelical e explora profundamente como até mesmo seres criados em estado de perfeição podem fazer escolhas que os levam para longe de Deus.
Agostinho argumenta que a possibilidade de queda era inerente ao próprio dom do livre-arbítrio e que a permissão divina dessa possibilidade demonstra tanto a grandeza do dom quanto a justiça do julgamento subsequente. Ele não menciona especificamente um anjo intercessor, mas discute extensivamente a importância da submissão total à vontade divina, como característica fundamental da vida celestial bem ordenada. É absolutamente crucial enfatizar que estas tradições e especulações teológicas não possuem autoridade bíblica canônica. Elas não foram inspiradas pelo Espírito Santo da mesma forma que as Escrituras que reconhecemos como Palavra de Deus. Portanto, não podemos basear doutrinas fundamentais sobre elas, nem podemos apresentá-las como verdades estabelecidas. No entanto, elas nos oferecem insights históricos valiosos sobre como os antigos crentes, muitos dos quais estavam temporalmente muito mais próximos dos eventos bíblicos do que nós, compreendiam e interpretavam os mistérios celestiais. Elas nos mostram que as questões teológicas com as quais lutamos hoje, sobre justiça e misericórdia, sobre obediência e questionamento, sobre a natureza do pecado e da redenção, são questões perenes que desafiaram crentes ao longo de toda a história. Além disso, mesmo que os detalhes específicos da narrativa do anjo intercessor sejam baseados em tradições não canônicas, os princípios teológicos que ela ilustra são completamente bíblicos e fundamentais para a nossa fé. A absoluta justiça de Deus, a seriedade do pecado, a impossibilidade de negociar com a santidade divina, a diferença entre misericórdia e permissividade. Todas estas são verdades claramente estabelecidas nas Escrituras canônicas. Portanto, nossa abordagem neste estudo é usar a narrativa tradicional como uma janela pedagógica através da qual podemos explorar verdades bíblicas estabelecidas. Não estamos afirmando que os eventos específicos descritos na tradição realmente aconteceram exatamente como relatado. Estamos usando a narrativa como um meio de compreender e aplicar princípios bíblicos que são indiscutivelmente verdadeiros. Esta é uma metodologia interpretativa legítima e valiosa, semelhante ao uso que Jesus fez de parábolas. As parábolas de Cristo não eram necessariamente relatos de eventos históricos específicos, mas eram narrativas pedagógicas projetadas para ensinar verdades espirituais profundas. Da mesma forma, podemos usar narrativas tradicionais como ferramentas pedagógicas para explorar verdades bíblicas, desde que mantenhamos clara a distinção entre a ferramenta pedagógica e a autoridade bíblica subjacente. O que podemos afirmar com absoluta certeza, baseando-nos firmemente na autoridade infalível da Palavra de Deus, é que a justiça divina é sempre perfeita, sua santidade é absolutamente inviolável, seus decretos são eternamente irrevogáveis e sua sabedoria transcende infinitamente a compreensão de qualquer criatura. Qualquer questionamento da justiça divina, seja por parte de anjos hipotéticos ou de seres humanos reais, reflete mais nossa limitação em compreender a perfeição divina do que qualquer imperfeição no caráter santo de Deus. E esta é uma verdade que permanece válida independentemente de se a narrativa específica do anjo intercessor é história literal ou ilustração pedagógica. Antes de mergulharmos no clímax dramático de nossa narrativa, preciso fazer uma pausa deliberada para compartilhar com vocês uma verdade que deve encher o coração de todo cristão com esperança, gratidão e adoração profundas. É uma verdade que brilha como um farol de luz no meio das águas, às vezes turbulentas da justiça divina. Uma verdade que revela o coração amoroso de Deus, mesmo quando contemplamos sua santidade absoluta. E verdade é esta: mesmo diante da severidade inexorável da justiça divina demonstrada na queda irreversível de Lúcifer,
Mesmo contemplando a impossibilidade de negociação com os decretos santos de Deus, mesmo reconhecendo que certas escolhas têm consequências definitivas e irreversíveis, há uma luz radiante e gloriosa que brilha através de toda esta história. A provisão divina da redenção para a humanidade através de Jesus Cristo. Vejam que contraste absolutamente maravilhoso e profundamente significativo. Enquanto Lúcifer, um ser criado em estado de perfeição original, conhecedor direto da glória divina, habitante da presença de Deus, guardião ungido que caminhava no Monte Santo, escolheu deliberadamente a rebelião e não encontrou, nem poderia encontrar, qualquer caminho de volta. Nós, seres nascidos em pecado, espiritualmente mortos por natureza, separados de Deus desde a concepção, recebemos graciosamente de nosso Pai Celestial uma ponte magnífica de volta à sua santa presença através da obra redentora de Jesus Cristo. Esta diferença não reside na gravidade comparativa de nossos pecados versus os pecados de Lúcifer. Não é como se nossos erros fossem pequenos e os dele fossem grandes em alguma escala moral cósmica. Pecado é pecado diante de um Deus infinitamente santo, e todo pecado merece julgamento eterno. A diferença fundamental está no coração misericordioso de Deus, que antes mesmo da fundação do mundo já havia planejado, projetado e providenciado nossa redenção. O Apocalipse nos revela esta verdade espetacular. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que antes que o primeiro pecado fosse cometido na história universal, antes que Lúcifer se rebelasse nos céus, antes que Adão e Eva desobedecessem no Éden, antes que Caim matasse Abel, Deus Todo-Poderoso já havia providenciado a solução para o problema do pecado. Por que essa diferença extraordinária entre o destino de Lúcifer e o nosso destino como humanidade redimida? Por que misericórdia triunfante para nós e justiça implacável para ele? A resposta está tanto na natureza de nossa criação quanto na natureza de nossa queda. Lúcifer conhecia Deus face a face, numa intimidade que nós, em nossa condição terrena atual, nem sequer podemos imaginar adequadamente. Ele habitava na presença divina de forma direta e imediata. Ele experimentava a glória de Deus não através de fé, mas através de visão perfeita. Ele compreendia a natureza divina não através de revelação parcial, mas através de conhecimento direto e completo. Sua rebelião, portanto, foi uma escolha deliberada, informada e totalmente consciente contra conhecimento perfeito e pleno. Mais ainda, como querubim ungido, Lúcifer ocupava uma posição de responsabilidade máxima na ordem celestial. Ele não era apenas um anjo comum, mas um líder, um guardião da própria glória de Deus. Sua rebelião não foi apenas pessoal, mas representativa. Ele arrastou consigo uma terça parte dos anjos celestiais, corrompendo a criação angélica através de sua influência e liderança. Nós, por outro lado, nascemos já em estado de separação espiritual de Deus. Nossa condição caída não é resultado de uma rebelião deliberada contra conhecimento perfeito, mas consequência da queda adâmica que nos afetou antes mesmo de nossa primeira escolha consciente. Nascemos espiritualmente mortos, incapazes de compreender as coisas espirituais, incapazes de escolher o bem espiritual por nossas próprias forças naturais. Paulo explica esta condição em Efésios 2, 1, 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. É exatamente por causa dessa nossa condição desesperadora
que a obra redentora de Cristo é tão absolutamente gloriosa e digna de adoração eterna. Cristo não apenas pagou o preço judicial de nossos pecados através de sua morte substitutiva na cruz. Embora isso seja maravilhoso e suficiente para nossa salvação eterna, ele fez muito mais que isso. Jesus Cristo também nos regenerou espiritualmente, nos deu nova vida através do novo nascimento, nos capacitou a crer através da fé que é dom de Deus, nos concedeu seu Espírito Santo para habitar permanentemente em nós, nos adotou como filhos legítimos na família divina, nos justificou, declarando-nos justos diante do tribunal celestial, nos santificou, separando-nos para Ele e transformando-nos progressivamente à sua imagem, e nos garantiu a glorificação futura quando seremos completamente conformados à imagem de Cristo. O que era absolutamente impossível para nós, retornar a Deus por nossos próprios méritos, esforços ou justiça, tornou-se não apenas possível, mas garantido e seguro através da graça soberana e irresistível de Deus, operando através da obra completa de Jesus Cristo. E aqui está uma verdade que deve encher nosso coração de gratidão e admiração profundas. Os anjos fiéis, aqueles que permaneceram leais a Deus e testemunharam tanto a queda irrevogável de Lúcifer quanto nossa restauração através de Cristo, se regozijam extraordinariamente com nossa salvação. Jesus nos disse em Lucas 15:10, assim eu vos digo, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os mesmos seres celestiais que testemunharam a queda definitiva e irreversível de Lúcifer celebram com júbilo indescritível cada vez que um ser humano caído é restaurado através de Cristo. Pedro nos revela outro aspecto fascinante desta realidade em 1 Pedro 1:10-12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Os anjos anelam perscrutar, desejam intensamente compreender os mistérios da salvação humana. Eles observam com fascínio santo como a sabedoria multiforme de Deus é demonstrada através da Igreja. O que foi negado a Lúcifer, uma segunda oportunidade, um caminho de volta, é graciosamente concedido a nós, não por merecimento ou porque fôssemos melhores que ele, mas por puro amor incondicional e soberana graça divina. Esta é a esperança que sustenta nossa fé através de todas as tempestades da vida. Não importa quão profundamente tenhamos caído em pecado, não importa quantas vezes tenhamos falhado em nossa caminhada cristã, não importa quão inadequados ou indignos nos sintamos. Em Cristo Jesus, há perdão completo e definitivo, restauração total e permanente, e esperança eterna e inabalável. Os anjos que permaneceram fiéis a Deus são nossos aliados preciosos e poderosos nesta jornada terrena. Hebreus 1:14 nos ensina que eles são todos espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Enquanto Lúcifer e seus seguidores foram banidos para sempre da presença divina, os anjos santos trabalham conosco, por nós e através de nós na grande obra da redenção que Deus está realizando no mundo. Portanto, mesmo quando estudamos a severidade da justiça divina, mesmo quando contemplamos a seriedade absoluta do pecado, mesmo quando reconhecemos que certos julgamentos de Deus são definitivos e irreversíveis,
Podemos fazê-lo não com medo paralisante, mas com gratidão transbordante por sabermos que nossa posição em Cristo é segura. Nossa salvação é garantida e nosso futuro eterno está selado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Retornemos agora àquele momento supremo na corte celestial, aquele instante carregado de tensão cósmica, onde toda a criação aguarda em suspense a resposta divina à pergunta ousada do anjo intercessor. O silêncio que pairava sobre os céus após a pergunta de Raziel não era um vazio comum, mas uma pausa carregada de significado eterno, prenhe de revelações que definiriam para sempre a natureza da justiça e misericórdia divinas. Raziel acabara de formular sua pergunta com toda a reverência e humildade possíveis, mas também com uma determinação nascida de genuína compaixão. Senhor, não haveria misericórdia para aquele que um dia foi perfeito em todos os seus caminhos? Não poderia tua graça infinita encontrar um caminho mesmo para ele? O que se segue não é o silêncio da incerteza ou da deliberação. Deus não precisa consultar conselheiros ou ponderar sobre decisões. Este é o silêncio da pedagogia divina, o espaço temporal necessário para que a magnitude do momento seja plenamente compreendida por todos os seres celestiais presentes. Então, gradualmente, algo começa a acontecer no ambiente celestial. A luz que emana do trono, uma luz que sempre foi gloriosa além da descrição, começa a se intensificar. Não é um aumento súbito e agressivo, mas um crescimento gradual e majestoso que faz todos os anjos perceberem que algo monumentalmente importante está para ser revelado. A voz do Todo-Poderoso começa a ecoar pelos céus. Não é uma voz de raiva descontrolada, como alguns poderiam imaginar, nem de irritação divina com a pergunta ousada. É a voz da própria verdade falando. A voz da justiça perfeita explicando sua própria natureza, a voz do amor absoluto revelando como opera em harmonia perfeita com a santidade infinita. Raziel. A voz ressoa com uma mistura de firmeza e ternura que só Deus pode combinar perfeitamente. Meu servo fiel, tua pergunta nasce de um coração que valoriza a misericórdia, e isso é bom. Foste criado à minha imagem moral e o desejo de ver misericórdia demonstrada reflete aspectos do meu próprio caráter. Não te condeno por esta pergunta, mas te ensinarei. Os anjos podem sentir uma onda de alívio percorrendo a Assembleia Celestial. Raziel não será banido por sua ousadia. Sua motivação foi reconhecida como pura, mesmo que sua compreensão fosse incompleta. Mas escuta e compreende. A voz divina continua, agora assumindo um tom mais didático, mais revelador, para que tu e todos os anjos possam entender por que certas decisões são irreversíveis, por que certas escolhas têm consequências definitivas, e por que minha justiça não pode ser separada de minha misericórdia. A luz do trono se intensifica ainda mais, e agora podem ser vistos aspectos da glória divina que normalmente permanecem velados. Os anjos veem algo da santidade absoluta de Deus, de sua pureza perfeita, de sua justiça inalterável. Lúcifer não caiu por ignorância. A revelação divina começa a desdobrar a verdade fundamental sobre a natureza do pecado luciferiano. Ele conhecia plenamente minha glória, minha santidade, minha bondade. Não havia aspectos do meu caráter que lhe fossem ocultos. Ele habitava em minha presença, caminhava no Monte Santo, contemplava minha face, participava dos conselhos celestiais. Era perfeito em todos os seus caminhos, não por ignorância do mal, mas por escolha consciente do bem. A voz pausa, permitindo que esta verdade penetre completamente na compreensão angélica. Sua rebelião não nasceu de fraqueza, mas de orgulho deliberado. Não nasceu de confusão, mas de arrogância consciente. Não nasceu de tentação externa irresistível, mas de uma escolha interna e voluntária de exaltar sua própria vontade acima da minha.
Raziel e todos os anjos presentes começam a compreender uma distinção fundamental que transformará para sempre sua compreensão sobre pecado, justiça e misericórdia. A diferença não está na intensidade do castigo, mas na natureza da escolha que o precedeu. Observa atentamente, Raziel. A voz divina continua com uma autoridade que faz todo o universo prestar atenção. A progressão de sua rebelião. Primeiro, ele disse em seu coração: eu subirei ao céu, uma declaração de ambição de alcançar meu lugar. Segundo, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, uma afirmação de superioridade sobre seus irmãos anjos. Terceiro, no monte da congregação me assentarei, uma usurpação de minha posição na Assembleia Celestial. Os anjos podem visualizar cada etapa desta progressão, cada escolha deliberada que levou Lúcifer cada vez mais longe da submissão amorosa que havia caracterizado sua existência original. Quarto, subirei acima das mais altas nuvens, uma aspiração de transcender toda a criação que eu havia feito. E, finalmente, a declaração suprema de rebelião: serei semelhante ao Altíssimo. O desejo último de ser igual a mim, de usurpar minha própria divindade. A revelação divina agora atinge seu ponto mais crucial. Cada uma dessas declarações foi uma escolha consciente e deliberada. Ele não disse não consigo obedecer, mas não quero obedecer. Não disse não compreendo tua vontade, mas minha vontade é superior à tua. Não disse sou fraco demais para resistir, mas sou forte o suficiente para te desafiar. O peso desta revelação começa a impactar profundamente todos os anjos presentes. Eles estão compreendendo que o pecado de Lúcifer não foi uma falha, mas uma escolha. Não foi uma fraqueza, mas uma afirmação de força. Não foi um erro, mas uma declaração de guerra contra o próprio Deus. E mais, a voz divina continua, revelando camadas ainda mais profundas da gravidade da rebelião luciferiana. Ele não apenas se rebelou pessoalmente, mas se tornou um agente de corrupção. Seduziu uma terça parte dos anjos, espalhando sua mentira através de minha criação celestial. Ele não apenas rejeitou a verdade para si mesmo, mas se tornou o pai da mentira, corrompendo outros com suas distorções. Agora os anjos compreendem que a rebelião de Lúcifer não foi um evento isolado, mas um câncer espiritual que se espalhou através da criação angelical, infectando bilhões de seres com sua poison moral. Ele não apenas abandonou a luz, a revelação continua, mas escolheu deliberadamente ser trevas. Não apenas rejeitou o bem, mas abraçou o mal como sua própria natureza. Não apenas se afastou de mim, mas se posicionou como meu inimigo eterno. É neste momento que Raziel, mesmo compreendendo melhor a natureza da rebelião luciferiana, sente em seu coração angelical uma última tentativa de encontrar misericórdia. Sua voz, ainda respeitosa, mas agora carregada de uma emoção mais profunda, se eleva novamente. Mas, Senhor, ele ousa perguntar, sua compaixão angelical lutando contra a compreensão crescente da justiça divina, não poderia tua misericórdia, que sabemos ser infinita, encontrar um caminho mesmo para aquele que escolheu tão mal? Não poderia teu amor, que é maior que todos os pecados, alcançar mesmo a ele? É neste momento crítico que acontece algo que marca a história celestial para sempre. A glória de Deus se manifesta de uma forma que nunca havia sido vista ou experimentada antes. A luz que emana do trono se torna tão intensa, tão pura, tão absolutamente santa, que mesmo os anjos, criados especificamente para suportar a presença divina, precisam cobrir seus rostos. A santidade absoluta de Deus se revela em toda a sua plenitude, não como crueldade, mas como a própria definição moral do universo. Esta não é uma demonstração de poder arbitrário, mas uma revelação da natureza fundamental da realidade espiritual. Raziel,
A voz agora carrega o peso de toda a autoridade divina, toda a majestade celestial, toda a verdade eterna. Minha misericórdia é, sim, infinita, mas ela opera sempre dentro de minha justiça, nunca contra ela. Minha graça é ilimitada, mas ela se manifesta em harmonia com minha santidade, nunca em oposição a ela. O clímax da revelação divina está chegando, e cada palavra ressoa através de toda a criação. Se eu permitisse que a rebelião deliberada, total e definitiva fosse revertida sem consequências apropriadas, eu deixaria de ser Deus. Se a escolha consciente e persistente pelo mal pudesse ser simplesmente apagada, o livre-arbítrio perderia todo o seu significado. Se a mentira pudesse ser equiparada à verdade, o próprio fundamento da realidade moral desabaria. Os anjos agora compreendem que não se trata de Deus sendo inflexível ou cruel. Trata-se da própria estrutura moral do universo sendo mantida. A justiça de Deus não é uma característica arbitrária de sua personalidade, é a expressão de sua própria natureza perfeita. Lúcifer conhecia plenamente as consequências de suas escolhas. A revelação continua. Ele foi advertido não por ignorância, mas por arrogância. Ele não foi enganado por outro, ele se tornou o enganador supremo. Ele não foi vítima de circunstâncias, ele se tornou o vitimizador cósmico. Sua condenação não é crueldade minha, mas resultado inevitável e justo de suas próprias escolhas livres e informadas. Neste momento supremo da revelação, Deus revela o aspecto mais profundo de sua natureza. Permitir que tal rebelião ficasse sem consequências não seria misericórdia, seria injustiça. Não seria amor, seria a aprovação do mal. Não seria graça, seria negação de minha própria natureza santa. E então, como um raio de esperança cortando através da severidade necessária da justiça divina, a voz de Deus se suaviza ligeiramente para revelar outro aspecto de seu caráter perfeito. Mas observa, Raziel, como minha misericórdia operará de forma diferente com a humanidade que será criada. Eles cairão sim, mas sua queda será resultado da influência luciferiana, combinada com sua própria fraqueza natural, não de conhecimento perfeito, combinado com rebelião deliberada. Para eles, minha misericórdia operará através de minha justiça. A revelação agora assume proporções ainda mais gloriosas. O preço do pecado será pago completamente, mas não por eles. Um substituto perfeito, meu próprio filho, levará sobre si a condenação que mereciam. A justiça será totalmente satisfeita e a misericórdia será completamente demonstrada. Eles receberão o que não merecem, perdão, e ele receberá o que não merecia, punição. Mas Lúcifer, a explicação divina chega ao seu ponto final. Rejeitou não apenas minha autoridade, mas a própria possibilidade de submissão. Ele escolheu não apenas o mal, mas definiu sua identidade através da oposição a mim. Ele não pode ser redimido porque escolheu a irredenção como sua própria essência. Neste momento climático, Raziel finalmente compreende a perfeita sabedoria divina. A pergunta que o motivou, baseada numa compreensão incompleta da natureza do pecado luciferiano, foi respondida de uma forma que revelou não apenas a justiça de Deus, mas também sua misericórdia, operando de maneira perfeita e santa. Prostando-se completamente diante do trono, Raziel declara com uma voz que ecoa a adoração de todos os anjos fiéis: Santo és tu, Senhor Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são perfeitamente justos, e tua misericórdia opera em harmonia perfeita com tua santidade. Que seja feita a tua vontade nos céus, como na terra que criarás. O clímax desta revelação celestial estabelece para todos sempre os fundamentos da justiça e misericórdia divinas, preparando o cenário para a maior demonstração de ambas, a cruz de Cristo.
Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao momento mais crucial e transformador de nossa jornada através desta narrativa celestial extraordinária. Tudo o que contemplamos até agora, a rebelião de Lúcifer, a intercessão ousada do anjo, a resposta reveladora de Deus, converge neste momento para uma aplicação prática que tem o poder de revolucionar completamente sua vida espiritual e sua caminhada cristã. A pergunta fundamental que deve ecoar em seu coração agora é esta: como você aplicará essas verdades celestiais em sua vida terrena diária? Como essas revelações sobre a natureza de Deus transformarão sua maneira de lidar com o pecado, com a obediência, com a santidade e com os mistérios da vontade divina? A lição mais direta e imediata da história que estudamos é esta: você precisa parar imediatamente de tentar minimizar, racionalizar ou negociar com seu pecado. A tendência que vimos no anjo intercessor, tentar encontrar uma exceção para a justiça divina, é a mesma tendência que opera em seu coração todos os dias. Quando você se encontra fazendo coisas como, bem, todo mundo faz isso, é só desta vez, Deus compreende minha situação, não é tão grave assim, ou pelo menos não estou fazendo aquilo, você está exibindo exatamente o mesmo padrão mental que levou o anjo a questionar a severidade do julgamento sobre Lúcifer. A partir de hoje, quando o Espírito Santo o convencer de pecado, e ele fará isso regularmente se você for um cristão genuíno, sua resposta não deve ser mais defensiva ou justificatória. Em vez disso, sua resposta deve ser: Senhor, tenho pecado contra ti, e só tu podes me perdoar e me transformar. Esta mudança de mentalidade é absolutamente revolucionária. Em vez de gastar sua energia espiritual tentando justificar seus erros, você começará a investir essa mesma energia em mudança real, crescimento genuíno, santificação progressiva. Em vez de ser um especialista em racionalizar seus defeitos, você se tornará um especialista em aplicar a graça de Deus para a transformação concreta. A revelação da santidade absoluta de Deus que presenciamos na narrativa deve produzir em você o que a Bíblia chama de temor do Senhor. Não terror paralisante, mas reverência profunda que reconhece que você está lidando com o Criador do universo, cujos padrões morais não são sugestões negociáveis, mas reflexos de sua própria natureza perfeita. Este temor reverente se manifesta praticamente quando você toma decisões morais, baseando-se não no que você pode se safar fazendo, mas no que honra ou desonra a Deus. Quando você pergunta não, qual é o mínimo que preciso fazer, mas como posso agradar completamente ao meu Senhor? Por exemplo, em sua vida financeira, a pergunta não deve ser: quanto posso guardar para mim sem que Deus fique bravo? Mas, como posso administrar tudo o que Deus me confiou de uma maneira que reflita seu caráter generoso? Na área da pureza, a pergunta não deve ser: até onde posso ir sem tecnicamente pecar? Mas, como posso manter meu coração e mente puros para honrar a Cristo? Uma das lições mais profundas da história é que até mesmo seres angelicais, com compreensão muito superior à nossa, podem ter dificuldade em aceitar certas decisões divinas. Isso deve nos ensinar humildade intelectual e espiritual profundas. Haverá momentos em sua vida quando os caminhos de Deus parecerão rigorosos demais para seus sentimentos, quando suas decisões não se alinharão com suas expectativas, quando seus métodos desafiarão sua compreensão limitada. Nestes momentos, a história de Raziel nos ensina que nossa resposta deve ser confiança humilde, não questionamento arrogante. Isso não significa que você não deve orar por justiça ou interceder por outros. Significa que você deve fazer isso com a humildade de quem reconhece que a sabedoria divina supera infinitamente sua compreensão limitada.
Você deve interceder com a confiança de que Deus sempre fará o que é perfeitamente correto, mesmo que seja diferente do que você esperava ou desejava. A santidade revelada na história não é uma lista de regras externas a serem seguidas mecanicamente, mas uma transformação interna que se manifesta em obediência amorosa. Você foi chamado não apenas para evitar o mal, mas para abraçar ativamente o bem. Santidade prática significa que você toma decisões diárias conscientes de crescer em semelhança com Cristo. Significa que você deliberadamente escolhe pensamentos puros, palavras edificantes, ações justas, motivações corretas. Significa que você não apenas evita o pecado óbvio, mas busca ativamente a excelência moral em todas as áreas da vida. Mas cuidado com o legalismo. Santidade não é uma tentativa de ganhar o favor de Deus através de performance moral. É uma resposta de gratidão ao favor que você já recebeu through Cristo. É o fruto natural de um coração transformado, não a causa da transformação. Se esta história fez algo, deve ter sido ampliar tremendamente sua compreensão da graça extraordinária que você recebeu em Jesus Cristo. Se até mesmo Lúcifer, com toda a sua beleza e perfeição originais, não pôde ser restaurado após sua rebelião deliberada, quão maravilhosa é a verdade de que você, nascido em pecado, foi não apenas perdoado, but completamente transformado e adotado na família divina. Esta compreensão deve produzir em você uma gratidão que transborda em adoração, obediência e serviço. Deve fazer você se perguntar diariamente: como posso viver de uma forma que reflete a magnitude da graça que recebi? Agora, meu chamado direto e específico para você que está ouvindo estas palavras: chegou o momento de parar de brincar de cristianismo e começar a viver cristianismo autêntico. Pare de tentar ser o advogado de defesa de seus próprios pecados. Pare de procurar justificativas para comportamentos que você sabe que desagradam a Deus. Pare de minimizar a importância da obediência como se ela fosse opcional na vida cristã. Em vez disso, abrace a verdade maravilhosa de que em Cristo Jesus há perdão completo para todo pecado confessado, há poder real para viver uma vida santa, há esperança genuína de transformação contínua. Você não precisa permanecer escravo de padrões pecaminosos. Em Cristo, você tem acesso ao mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Hoje, agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras, o Espírito Santo pode estar tocando seu coração sobre áreas específicas de sua vida que precisam de alinhamento com a vontade divina. Talvez seja sua vida de oração que tem sido negligenciada. Talvez seja um relacionamento que você sabe que precisa perdoar. Talvez seja um hábito pecaminoso que você tem mantido em segredo. Talvez seja uma obediência específica que você tem evitado. Seja o que for, não resista a essa convicção. Não tente negociar com Deus. Não procure exceções ou justificativas. Simplesmente renda-se à vontade perfeita de Deus e experimente a liberdade que vem da obediência amorosa. Quero que você memorize e declare diariamente esta verdade fundamental que deve ecoar em seu coração todos os dias. Deus é justo, Deus é santo e seu plano é perfeito. Mesmo quando você não compreende completamente seus caminhos, confie em seu caráter. Mesmo quando suas decisões parecem rigorosas demais, confie em sua sabedoria. Mesmo quando você se sente tentado a questionar seus métodos, confie em seu amor. Esta confissão diária transformará gradualmente sua perspectiva sobre dificuldades, desapontamentos e mistérios da vida cristã. Em vez de questionar Deus, você começará a adorá-lo. Em vez de resistir à sua vontade, você começará a abraçá-la. Em vez de tentar alterar seus planos, você começará a se alinhar com eles. E aqui está a promessa bíblica para aqueles que respondem a este chamado.
Deus, que começou boa obra em você, a completará até o dia de Cristo Jesus. Ele não apenas o perdoou, ele se comprometeu a transformá-lo completamente. Ele não apenas cobriu seus pecados, ele se propôs a formar o caráter de Cristo em você. Esta transformação não acontecerá da noite para o dia, mas ela acontecerá progressivamente à medida que você coopera com a obra do Espírito Santo em sua vida. Cada escolha de obediência, cada momento de rendição, cada decisão de confiar em vez de questionar, o leva um passo mais perto da pessoa que Deus sempre planejou que o fosse. Chegamos ao final de nossa jornada extraordinária através dos mistérios celestiais, e quero que você carregue consigo não apenas conhecimento intelectual fascinante, mas transformação espiritual real e duradoura. O que descobrimos hoje sobre o anjo que tentou interceder por Lúcifer nos ensinou verdades fundamentais sobre a natureza de Deus e sobre nossa própria condição e responsabilidade espiritual. Permita-me relembrar os ensinamentos centrais que devem marcar sua vida daqui para frente, verdades que têm o poder de revolucionar sua caminhada cristã. Primeiro, compreendemos de forma profunda e definitiva que a justiça de Deus não é negociável. Ela não é baseada em caprichos divinos ou em decisões arbitrárias, mas na própria natureza santa e perfeita de Deus. Quando Ele estabelece padrões morais, quando Ele define o certo e o errado, Ele o faz não para nos limitar desnecessariamente, mas para nos proteger, nos guiar e nos conduzir em direção ao que é verdadeiramente bom, abençoador e alinhado com sua vontade perfeita. Segundo, aprendemos que nossa tendência humana natural de minimizar o pecado ou tentar negociar com suas consequências reflete uma compreensão fundamentalmente inadequada, tanto da santidade divina quanto da gravidade real de nossas escolhas morais. Todo pecado, independentemente de como nós o classificamos em nossa escala pessoal de gravidade, é uma declaração de independência de Deus, uma afirmação de que nossa vontade é superior à vontade divina, e só pode ser tratado adequadamente através do arrependimento genuíno e da confiança total na obra redentora de Cristo. Terceiro, descobrimos que a misericórdia de Deus, embora infinita em sua extensão e profundidade, opera sempre dentro de sua justiça, nunca contra ela ou em oposição a ela. Isso significa que a cruz de Cristo não foi uma negociação da justiça divina ou um abandono dos padrões santos de Deus, mas sua plena e completa satisfação. Jesus não nos salvou cancelando as demandas da lei divina, mas cumprindo-as perfeitamente em nosso lugar como nosso substituto. Quarto, vimos que mesmo seres angelicais, com compreensão muito superior à nossa e proximidade muito maior com os mistérios divinos, podem ser tentados a questionar os métodos de Deus quando eles não se alinham com suas expectativas ou sentimentos. Isso nos ensina humildade intelectual e espiritual profundas, lembrando-nos de que nossa compreensão limitada e finita nunca deve ser o critério para julgar a sabedoria infinita de Deus. Quinto, aprendemos que a santidade não é opcional na vida cristã, mas o objetivo final e a direção constante de nossa jornada espiritual. Deus nos chamou não apenas para sermos perdoados de nossos pecados passados, mas para sermos progressivamente transformados à imagem de Cristo, crescendo em santidade prática e em semelhança com o caráter divino. E, finalmente, compreendemos que, diferentemente de Lúcifer, que conhecia Deus face a face e escolheu deliberadamente a rebelião total, nós recebemos uma oportunidade extraordinária de redenção que é resultado completamente da graça soberana divina, não de qualquer mérito, esforço ou valor pessoal nosso. Agora, antes de nos despedirmos, quero estabelecer uma conexão especial e pessoal com você que permaneceu conosco durante toda esta jornada de aprendizado.
Sua dedicação em assistir a este estudo completo demonstra uma fome espiritual e um desejo de crescimento que são evidências da obra do Espírito Santo em sua vida. A palavra secreta de hoje é justiça perfeita. Esta expressão deve se tornar mais do que apenas uma palavra-chave de nosso estudo. Ela deve se tornar uma declaração de fé que ecoa em seu coração sempre que você for tentado a questionar os caminhos de Deus, a minimizar a importância da obediência ou a tentar negociar com os padrões divinos estabelecidos em sua palavra. Quero fazer um pedido específico que me ajudará tremendamente a entender melhor nossa comunidade e a preparar conteúdos ainda mais relevantes para suas necessidades espirituais. Por favor, deixe um comentário compartilhando duas informações importantes. Primeiro, nos conte sua cidade e país para que possamos saber onde estão nossos irmãos e irmãs que buscam crescer espiritualmente através destes estudos bíblicos profundos. É tremendamente encorajador para mim saber que a palavra de Deus está alcançando pessoas em diferentes partes do mundo através deste ministério. Segundo, compartilhe qual foi o ensinamento que mais profundamente tocou seu coração e desafiou sua vida neste episódio? Foi a compreensão renovada da justiça perfeita de Deus? Foi o reconhecimento de sua própria tendência de minimizar o pecado? Foi a gratidão renovada pela graça extraordinária recebida em Cristo? Foi a compreensão da importância da santidade prática? Ou foi algum outro aspecto específico que o Espírito Santo usou para falar diretamente com sua situação particular? Seus comentários não são apenas números estatísticos para nós. Cada testemunho compartilhado é uma oportunidade preciosa de edificação mútua, de encorajamento espiritual e de glorificação a Deus. Quando você conta como Deus tem usado estes estudos em sua vida, você está encorajando outros irmãos e irmãs em sua jornada espiritual e está contribuindo para uma atmosfera de crescimento espiritual comunitário. Se este estudo genuinamente abençoou sua vida e contribuiu para seu crescimento espiritual, não se esqueça de deixar seu like. Este gesto simples me mostra que você valoriza estudos bíblicos sérios e profundos e me encoraja tremendamente a continuar investindo o tempo, energia e recursos necessários na preparação destes conteúdos. Inscreva-se no canal se ainda não o fez, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum estudo futuro. Este canal é dedicado exclusivamente a estudos bíblicos profundos, aplicações práticas da Palavra de Deus e crescimento espiritual genuíno baseado nas Escrituras. Compartilhe este conteúdo com outros cristãos que você sabe que serão edificados por estas reflexões bíblicas. Lembre-se de que evangelização e edificação mútua são responsabilidades e privilégios de todo cristão. E uma das maneiras mais eficazes de cumprir esta responsabilidade em nossa era digital é através do compartilhamento de conteúdo que verdadeiramente edifica a Igreja de Cristo. E aqui está uma promessa empolgante que quero fazer para você. No próximo vídeo, vamos explorar um dos mistérios mais fascinantes, complexos e espiritualmente impactantes das Escrituras Sagradas. Vamos mergulhar profundamente na visão extraordinária que o profeta Ezequiel teve do trono de Deus. Uma experiência espiritual tão intensa, tão reveladora, tão transformadora, que o deixou prostrado e sem palavras por 7 dias completos. Descobriremos juntos o que significam os seres viventes com 4 faces diferentes, as rodas misteriosas cheias de olhos que se movem em todas as direções simultaneamente, o firmamento cristalino que reflete a glória divina e, principalmente, o que essa visão nos ensina sobre a natureza gloriosa, majestosa e transcendente de Deus e sobre sua presença ativa em meio às crises mais severas de nossa vida. Esta será uma jornada espiritual que combinará exegese bíblica cuidadosa e academicamente responsável
com aplicações práticas profundamente transformadoras. Você descobrirá como a visão de Ezequiel pode revolucionar sua perspectiva sobre a adoração, sobre a soberania de Deus, sobre sua presença em meio às dificuldades e sobre como responder adequadamente quando Deus se revela de maneiras que excedem nossa compreensão natural. Será um estudo que desafiará sua mente, tocará seu coração e equipará você com verdades bíblicas que fortalecerão sua fé para enfrentar qualquer circunstância da vida com confiança na majestade e fidelidade de nosso Deus. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe cada um de vocês de forma abundante, específica e pessoal. Que Ele use as verdades que estudamos hoje para moldar seu caráter progressivamente à semelhança de Cristo, para fortalecer sua fé nas promessas bíblicas, para aprofundar sua paixão pela santidade prática e para aumentar sua gratidão pela salvação extraordinária que recebemos em Jesus. Lembrem-se sempre desta verdade fundamental que deve ser a base de toda a sua vida cristã. Deus é justo, Deus é santo e seu plano é perfeito. Mesmo quando vocês não compreendem completamente seus caminhos, confiem em seu caráter impecável. Mesmo quando suas decisões parecem rigorosas demais para seus sentimentos, confiem em sua sabedoria infinita. Mesmo quando vocês se sentem tentados a questionar seus métodos, confiem em seu amor incondicional e em sua fidelidade eterna. Vamos encerrar com uma oração de gratidão e consagração. Pai Celestial, nosso Deus e Senhor, obrigado por nos permitir contemplar aspectos de Tua glória, justiça e santidade através deste estudo. Perdoa-nos por todas as vezes que tentamos minimizar nossos pecados, questionar Tua sabedoria ou negociar com Teus padrões santos. Ajuda-nos a viver de forma que honre Tua santidade e reflita Teu caráter perfeito em todas as áreas de nossa vida. Que possamos ser instrumentos eficazes de Tua graça no mundo, sempre fundamentados na verdade infalível de Tua palavra. Use-nos para a Tua glória e para o crescimento de Teu reino. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Um grande abraço fraternal a todos vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo, e nos encontraremos no próximo estudo bíblico para continuarmos crescendo juntos no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando abundantemente a vida de cada um de vocês.